Medo do julgamento. Todas nós, mulheres, a gente passa por isso. A gente tem medo de ser julgada. Isso é normal, isso é do ser humano, tá? Mas o que eu tenho aprendido nesses meus 28 anos? Que independente do que você fizer, as pessoas vão te julgar. As pessoas sempre vão te julgar. Então, se você organizar a sua vida financeira, as pessoas vão te julgar. Porque, nossa, você estava desorganizada e você precisou organizar? Não acredito. Se você não organizar a sua vida financeira, as pessoas também vão julgar. Nossa, como pode uma pessoa que ganha o salário desse não se organiza? O julgamento, ele vai vir de qualquer forma. Então, você precisa fazer o que é certo, você precisa fazer o que é correto. Porque se você ficar esperando a aprovação dos outros, ficar esperando que as pessoas não te julguem, você nunca vai fazer nada. Você vai ficar sentada na sua casa, olhando pro teto. E aí, sabe o que vai acontecer? Seus vizinhos vão te julgar. Nossa, mas ela fica sentada só olhando pro teto. Então, gente, o julgamento, ele sempre vai existir. É natural do ser humano. E muitas vezes a gente julga as pessoas e a gente se pega julgando, a gente tem que falar, nossa, estou errada, não posso fazer isso, porque acontece, julgar é natural. Você mesma, você já não julgou as pessoas alguma vez? Às vezes você vê uma pessoa na rua e fala, nossa, eu nunca usaria essa roupa. Ué, por que você tá julgando outra pessoa, se a vida dela, se o problema dela? Porque é natural julgar, a gente julga. Porque nós não somos perfeitos, nós não somos nós somos falhos. Então não adianta querer achar que a outra pessoa não vai te julgar, porque ela vai, mas o que isso vai mudar na sua vida? Nada, tá? E aí, pra falar dessa questão de julgamento, eu quero comentar com você aqui. Gente, deixa eu dar uma arrumadinha, né? Problemas femininos aqui, tá caindo a minha alcinha. Deixa eu contar pra você uma história que foi de algo que eu passei, que eu fui muito julgada. Assim, as maiores decisões da minha vida, as maiores decisões que eu precisei tomar, foram decisões que eu tive que sair do senso comum. E isso gerou aquele burburinho, gerou julgamento, e eu tive que fazer. E eu sempre, quando eu tinha uma decisão grande, eu colocava na balança. É o que eu quero, são as minhas decisões, o resultado que eu quero ter. Quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade de economia em 2014. No primeiro dia, quando eu entrei ali, eu recebi deles um passaporte, como se fosse um passaporte de mentira ali, impresso, escrito assim, você já conquistou a USP, agora tá no momento de você conquistar o mundo. Agora é hora de conquistar o mundo, algo desse tipo. E o meu sonho era fazer um intercâmbio. Desde quando eu tava no ensino médio, isso em 2010, 2011, eu ficava falando assim, eu vou fazer um técnico de TI, porque em TI dá pra ir pra fora, porque eu quero estudar fora, porque eu quero melhorar meu inglês. Era o sonho. E aí quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, eu peguei esse passaporte, de brincadeirinha ali, né, falso, e aí tinha as informações, como você fazia pra ir pro intercâmbio, e eu guardei, gente, eu tenho esse passaporte até hoje, porque aquilo pra mim, no primeiro dia eu olhei e falei, eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar isso daqui. E aí lá no passaporte tinha que pra você conseguir ser selecionado para estudar fora, você precisaria ter uma nota acima de 8. E aí eu conversando com algumas pessoas ali que foram, né, os alunos mais velhos, eles falaram assim, olha, para você conseguir estudar fora com bolsa, para você ser selecionado, você precisa ser um aluno acima da média. A sua nota precisa ser no mínimo 8. Teve uma moça que ela conseguiu e ela tinha 8. Isso é a média de todas as matérias. E aí que eu coloquei na minha cabeça, a minha média vai ser mais alta que 8, vai ser 8,5. E eu passei 4 anos estudando como se não houvesse amanhã. E um adendo, um dos meus valores é honestidade. Então eu não fazia cola. Eu não pegava prova para estudar questão. Isso tornava tudo mais difícil, né? Pois bem, eu cheguei no meu último ano da graduação e a minha média ponderada era de 8,5. Eu passei ralando. Inglês, eu comecei a fazer inglês, estudava inglês, eu fazia 2 cursos de inglês. Eu fiz cursos de inglês online, 2 cursos presenciais, porque eu precisava ter a nota do TOEFL, o IBT, e precisava ser 90, o que é uma nota muito alta. Eu lembro que em 2016, eu passei o dia do meu aniversário, dia 26 de dezembro, sentada estudando até o meio-dia, porque eu tava estudando, tava fazendo prova, fazendo simulado do curso dessa prova de inglês que eu precisava passar, que eu precisava tirar 90. E eu lembro que meus pais, eles até arrumaram uma chácara para fazer meu aniversário, e eu falei assim pra eles, olha, a gente só pode começar o churrasco depois do meio-dia, porque até o meio-dia eu vou ficar fazendo redação, eu vou ficar estudando. E meus pais sempre me apoiaram nisso. E eu fiquei naquele dia 26 de dezembro, estudando para
passar naquela prova. E aí eu fiz a prova em fevereiro e eu tirei 90. E eu precisava de 90. Então, assim, foram 3 anos e meio ali de muita relação para eu tirar os 8,5 de média ponderada, para eu ter 90 e eu consegui exatamente assim. E eu confesso, pela glória de Deus, eu fui da minha casa de Hortolândia até Piracicaba, eu atravessei 2 cidades, assim, orando no ônibus para eu conseguir tirar a nota. E eu tirei exatamente a nota que eu precisava. E aí eu fui me candidatar para fazer a faculdade fora. E era a minha última chance, porque eu só podia me candidatar naquele semestre. Porque eu estava no meu último ano de faculdade, eu tinha aquele semestre para passar, para eu estudar no último semestre e depois acabava a faculdade, encerrava. Então, eu fui e fiz o processo seletivo, um monte de burocracia, mandei um monte de carta e eu consegui entrar numa faculdade da Finlândia para estudar economia lá por um semestre. E eu falei, meu sonho, vou para fora. Só que depois eu fiquei, gente, Finlândia, fala finlandês, tudo bem, a aula vai ser em inglês, mas eu vou passar o maior perrengue da minha vida. Eu ia para lá no inverno. Eu falei, gente, eu não sei, não sei se vou conseguir. E aí, né, na mesma época, naquele semestre, abriu uma vaga pra gente poder estudar na Austrália. E na Austrália ia ser mais calorzinho, já fala inglês, é um país que é mais parecido com o Brasil. A moeda lá é o dólar australiano, que era bem mais barato do que eu lembro da Finlândia. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar mudar pra Austrália. Só que para eu ir pra Austrália, eu precisava desistir da Finlândia. Então pensa, eu passei 3 anos e meio da minha vida completamente dedicada a passar nesse intercâmbio, e aí eu ia ter que desistir. E aí, gente, sabe o que eu fiz? Eu desisti, eu abri mão da minha vaga. Você acha que as pessoas não me julgaram? Todo mundo me chamou de louca. Você é doida? É super difícil passar num intercâmbio. Como que você desiste? Você não dá valor. Tem outras pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Por que você faz isso? Eu escutei um monte de gente me julgando, me criticando, porque eu tinha pedido para professores assinarem minhas cartas e tudo mais, você jogou o tempo das pessoas fora. Gente, o julgamento, ele veio pesado. Só que eu falei assim, olha, eu tô tomando a minha decisão. Eu vou desistir da Finlândia para eu tentar a Austrália. E se eu não conseguir, eu vou arcar com as consequências, que é viver o resto da minha vida sabendo que eu tive uma oportunidade que eu abri mão. Fiz o processo seletivo para a Austrália, tinham 2 vagas e eu peguei uma das vagas. Graças a Deus, deu tudo certo. E assim foi que eu fui pra lá. E depois disso, eu ainda não tinha dinheiro nem pra pagar passagem aérea. Não tinha dinheiro pra ir. E eu ainda consegui uma bolsa de 20 mil reais por mérito acadêmico. Que eu me inscrevi, que era a concorrência com os alunos de todas as USPs, de todos os cursos, e eu consegui passar. Se eu tivesse ficado presa no julgamento das pessoas, gente, eu não teria nem tentado ter uma média de 8,5 para poder ir para o intercâmbio. Eu não teria nem ter feito curso de inglês. Teve pessoas no meu inglês, no meu curso, eu tive professores que falaram assim, não faz isso não, que é muito difícil. Não vai para lá não, que pode ter golpe. Gente, e se eu tivesse ido pelo julgamento das outras pessoas? Eu não teria conquistado o meu sonho. E eu fui para lá e foi assim, algo que transformou a minha vida. Muito da qualidade de vida, de tudo que eu ensino para vocês, de metas, eu aprendi lá na Austrália, porque eu estudei economia lá também. E não é só pela parte técnica, é pela parte de experiência que eu trouxe, que eu carreguei comigo e que eu trago para vocês, eu trago para os meus alunos. Então imagina se eu tivesse medo do julgamento. Aí eu não ia ter, eu não teria aberto mão ali de ir para a Finlândia. Imagina se eu tivesse me deixado levar pelo que as outras pessoas estão falando. E aí o que isso tem a ver com a questão das dívidas? Que se você tem dívidas, a vontade de você resolver o problema e de alcançar seu resultado tem que ser maior do que o que as pessoas vão falar. Porque, gente, as pessoas elas vão falar de qualquer forma. E foi muito engraçado porque quando eu desisti, quando eu tomei uma atitude que as pessoas não concordavam, elas me julgaram. Mas quando eu fui pra lá, todo mundo deu tapinha nas minhas costas. Todo mundo me deu parabéns. Isso também pode ser que aconteça com você. As pessoas te julgam. Só que depois que passa, que você conquista, as pessoas vão vir dar tapinha nas suas costas. Sabe? Isso acontece. E aí um ponto importante também é que assim, quando as pessoas falavam de mim, eu sabia que me julgavam muito pelas costas, a maioria. O que você precisa pensar quando as pessoas estiverem te julgando? Quem tá me julgando? Quem tá falando de mim? O que essa pessoa representa pra mim? Gente, pessoas que eu nem lembro mais o nome e que nem elas lembram que eu existo, tá? Isso é algo que de verdade mudou minha vida. Ah, mas tal pessoa tá me olhando torto porque eu tô fazendo isso, tal pessoa vai me julgar porque eu tenho dívida. Isso daqui que eu vou falar agora é muito pesado.
mas é algo que eu uso pra mim, que eu penso e que me ajuda. Se eu morresse hoje, quem iria no meu velório? Quem estaria lá chorando por mim? Essas pessoas que te julgam, gente, elas vão te julgar por 2 segundos e depois acabou. Elas te esquecem, elas não sabem que você existe. E aí, tantas vezes a gente passa a nossa vida deixando levar pelo que essas pessoas estão pensando. E às vezes elas nem falaram nada. A gente acha que a pessoa tá julgando e às vezes a pessoa não tá nem julgando. Tá bom? E outro ponto que eu queria comentar com você aqui também é o seguinte: você pode se sentir julgada porque você tem dívidas. Tudo bem. Deixa eu te dar um dado aqui, um número estatístico. 70% das pessoas têm dívidas do Brasil. Então, pense em 10 pessoas aleatórias que você conhece. Pensou? 7 estão endividadas. Você tá com a maioria se você tem dívidas. Você não tá só você ali. E dessas 7 que estão endividadas, 3 ou 4 não estão pagando as dívidas, estão inadimplentes. Tá com o nome no SPC. Então, de cada 10 pessoas que você pensou na sua cabeça, 7 têm dívidas. Cartão de crédito, empréstimo, financiamento. Por quê? Porque o brasileiro, lembra o que a gente comentou? Ele não teve educação financeira. Ele não aprendeu a ter educação financeira. Ele não aprendeu a lidar com o dinheiro dele. Ele não aprendeu a não fazer dívidas. A gente aprendeu pra gente conquistar as coisas que a gente precisa se endividar. Ponto. Tá? Então, a maioria das pessoas tem dívidas e a maioria das pessoas se sente julgada por isso. Não era pra gente pensar um pouco diferente? Ao invés da gente jogar só pra gente, nossa, eu tenho dívidas, por que que eu sou assim? Nossa, se a maioria das pessoas tá assim, não tem alguma coisa estruturalmente que tá errada? Tá? E eu não vou entrar aqui nos pormenores da desigualdade, da pobreza, porque quando eu falo aqui pra você se organizar, eu sempre deixo muito claro que ter dinheiro é importante. Não adianta eu querer falar assim pra você, se organiza com salário mínimo, se vira, faz a regra de 50, 30, 20. Gente, isso é hipocrisia. A gente precisa pensar em como é que a gente vai aumentar a nossa renda. Seja fazendo curso, uma especialização, empreendendo e aumentando a nossa renda, sim. A gente vai se organizar, a gente vai sair das dívidas. Então, tem esse ponto, tá? Tem essa desigualdade. São tantas pessoas endividadas, né? Eu acho que a gente poderia olhar um pouco dessa forma quando você se sente julgada. A maioria das pessoas está assim. E eu não quero fazer parte dessa maioria que está endividada. Então, o que que eu preciso fazer para mudar isso? Tenho certeza que essas coisas vão mudando chaves para você na sua cabeça.